Essa é uma declaração de conflito de interesse, não há nada digno de nota. Eu vou começar essa apresentação mostrando esse artigo que saiu ano passado, um artigo do Serviço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da professora Márcia Chaves. E esse artigo ele listou tudo que havia da literatura brasileira em termos de publicações sobre a afasia progressiva primária. Até então, eles listaram 9 artigos. Esse artigo é um artigo bem crítico, uma revisão bem crítica, porque eles mencionam que os artigos são todos relatos de casos ou séries de casos, são estudos descritivos, e a gente precisaria de mais artigos e melhores artigos sobre a afasia progressiva primária no Brasil. Bom, a gente pode ver aqui que existem, na maioria são relatos de caso, 1 caso, 3 casos, 4 casos. Nós temos 2 estudos que se destacam, um com 16 e outro com 100 pacientes. Também são estudos descritivos, mas são amostras um pouco maiores. E eu concordo com o ponto de vista do artigo. Lá na Escola Paulista, a gente já publicou 3 artigos sobre a APP desde que esse aqui saiu, mas mesmo assim é muito pouco. Ninguém vai se gabar de publicar 3 artigos em 2 anos. Então, eu acho que a gente realmente precisa melhorar essa produção científica em afasia progressiva primária no Brasil. Bom, esse aqui é um esquema bem antigo, do funcionamento das redes de linguagem no cérebro, mas a gente tem que lembrar que a afasia progressiva primária, ela segue um modelo modular. Então, não é assim que as coisas acontecem, mas eu queria destacar para vocês isso, para a gente poder entender melhor. A área de Wernicke, a área de compreensão, a área de Broca, fluência, expressão, o giro supramarginal, por onde passa o fascículo arqueado, que liga as áreas de Wernicke e de Broca. Então, lembrando, na área de Broca, a gente tem mais um déficit de fluência, quando há uma lesão. No fascículo arqueado, no giro supramarginal, mais um déficit de repetição e déficit de compreensão na área de Wernicke, nomeação pegando um pouco mais posterior aqui no lobo parietal, o giro angular, e as regiões também temporais inferiores. Então, repetindo, não é assim que as coisas realmente funcionam, mas eu queria adotar isso temporariamente para a gente poder entender melhor as afasias progressivas primárias. Ainda falando sobre o ponto de vista conceitual, vamos analisar como que a informação falada ou escrita chega até a gente. Então, nós temos, por exemplo, a palavra falada. A partir daí existe uma análise acústica no cérebro, análise fonológica, para a formação do léxico fonológico. Léxico, basicamente, significa conceito. É um conceito mental que nós temos da informação que chega até nós ou daquilo que nós vamos expressar. Depois que esse conceito é formado, ele chega ao nível cognitivo e nós começamos a entender a informação que foi recebida. No caso da palavra escrita, a gente lê a análise visual, ortográfica, para a formação do léxico ortográfico, do conceito do que a gente está lendo, para chegar ao nível cognitivo. Então, essa aqui seria basicamente a compreensão da linguagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria da produção da fala. A gente tem inicialmente a preparação conceitual para a geração do conceito léxico. A gente vai ter o conceito do que a gente quer expressar. Depois, a gente vai ter a seleção léxica, a seleção de todos os conceitos, qual conceito a gente quer, para a obtenção do lema. Depois disso, a codificação morfológica para a obtenção do morfema, a forma do que a gente vai falar. E depois a codificação fonológica para a silabação. Isso aqui é o léxico mental do lema, são as formas das palavras que a gente vai começar a formar no cérebro. A partir daí, a gente tem a codificação fonética para o silabário e, finalmente, a articulação para a geração da onda sonora. Então, a gente vai articular a partir do momento que o silabário estiver formado. Qualquer interrupção nessa sequência aqui, qualquer lesão cerebral que leve a um déficit em uma dessas etapas aqui, vai levar a um déficit da fluência verbal. Bom, então agora que a gente já repassou alguns conceitos básicos, vamos falar dos critérios diagnósticos para fazer progressiva primária de uma forma geral. Para a inclusão, a gente precisa de todos os 3. A principal característica é a dificuldade com linguagem, a afasia é a principal causa de comprometimento funcional e deve ser a principal dificuldade no início da doença, ou seja, o foco é na afasia, é no déficit de linguagem. E os critérios de exclusão. O padrão neurológico melhor explicado por outras causas, se houver um AVC frontal, por exemplo, uma lesão frontal no hemisfério dominante, provavelmente o paciente vai ter uma afasia vascular, não seria uma afasia progressiva primária. Um distúrbio cognitivo melhor explicado por um diagnóstico psiquiátrico. Evidências no início da doença de comprometimento visoespacial ou dificuldades na memória episódica ou visual. E um distúrbio comportamental inicial proeminente. Notem essa palavra aqui, inicial, e a palavra proeminente. Se houver distúrbio de comportamento proeminente no início, a gente já começa a desconfiar do diagnóstico. Mas a gente sabe hoje em dia que alterações de comportamento são muito comuns na afasia progressiva primária. A gente tem também as formas confirmadas por exame de neuroimagem e por anatomopatologia. Então, se houver a confirmação por exame de neuroimagem, a gente tem primeiro o diagnóstico clínico e depois ou uma atrofia, ou hipoperfusão ou hipometabolismo, dependendo do exame estrutural ou funcional,
Nas regiões fronto-insular posterior à esquerda, que corresponderia à variante não fluente da afasia progressiva primária, perissilviana posterior esquerda ou parietal, que seria a variante logopênica, e temporal anterior, que seria a variante semântica. Depois a gente vai mostrar isso melhor, vão haver muitos cérebros aqui para a gente poder explicar isso. E confirmado por anatomopatologia, a gente precisa do diagnóstico clínico, uma evidência histopatológica de doença neurodegenerativa e a presença de uma mutação patológica conhecida. Lógico que a gente não vai fazer uma biópsia cerebral dos pacientes em vivo, né, mas eventualmente, quando ao estudo anatomopatológico pós-mortem, a gente pode chegar a um diagnóstico mais preciso. Então, vamos falar um pouquinho dos estudos comportamentais, né? Antigamente, achava-se que comportamento não tinha nada a ver com a afasia progressiva primária. Hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim. Eles podem estar presentes até 75% dos casos graves. A depressão, a apatia, transtornos do apetite, agitação, irritabilidade e ansiedade são os mais frequentes. Lembrando que a depressão é frequente em qualquer lesão do hemisfério dominante, qualquer etiologia. O paciente com AVC no hemisfério dominante tem muito mais depressão do que o paciente com AVC no hemisfério não dominante, por exemplo. Eu quero chamar a atenção para o fascículo uncinado, né, que é esse fascículo azul aqui, que liga os lobos frontal e temporal. Lembrando que os distúrbios comportamentais, eles são causados por lesões de redes orbitofrontais e temporais mediadas pelo fascículo uncinado. Ele é importante tanto para o comportamento quanto para o processamento semântico, como a gente vai ver mais a seguir também. E o comportamento motor aberrante e desinibição, que não são tão frequentes assim, mas eles são mais frequentes tardiamente só nos pacientes que evoluem para a variante comportamental da demência frontotemporal. A gente vai ver depois que as formas diferentes de afasia progressiva primária podem evoluir para formas diferentes de síndromes demenciais. Bom, então falando um pouquinho de propedêutica, né, quais seriam os domínios neurolinguísticos para a gente avaliar no paciente que tem uma afasia progressiva primária, para a gente investigar, né? Características de produção da fala, como gramática, aspectos motores da fala, erros fonêmicos, a hesitação para procurar palavras, repetição, compreensão sintática de palavras isoladas, nomeação, reconhecimento, leitura e soletração. É lógico que o médico precisa fazer um diagnóstico clínico, né? O neurologista tem que ter o diagnóstico clínico e depois o fonoaudiólogo, né, o especialista em linguagem, ele pode fazer uma avaliação mais acurada, né, e mais detalhada. Às vezes, uma consulta de meia hora, a gente não tem tempo para fazer muita coisa em termos de avaliação diagnóstica no consultório, mas esses são os domínios importantes para a gente poder avaliar. E eu vou começar mostrando esse estudo aqui, né, que é um estudo que já mostrou que começa a haver uma diferença entre os domínios linguísticos afetados de acordo com a região mais afetada do cérebro nas síndromes de afasia progressiva primária. Então, a gente sabe tradicionalmente que a variante não fluente, que afeta principalmente o lobo frontal do hemisfério dominante, ela causa um déficit maior com relação à expressão de verbos, enquanto a variante semântica causa um déficit maior com relação aos substantivos. Esse estudo resolveu estudar isso de uma forma mais aprofundada, né? Um dos inúmeros estudos do Mesulam, que é a pessoa que mais estuda isso no mundo, né? A maioria dos estudos que eu vou mostrar realmente são dele. E o que eles viram foi o seguinte: nessa região vermelha aqui, existe um índice de pausas durante a fala que está mais relacionada com a classe de palavras, ou seja, se o paciente vai falar um verbo ou um substantivo, essa lesão aqui, nessa região, determina uma pausa mais frequente de acordo com a classe, e no caso do lobo frontal dominante, seria principalmente pela classe verbal. No caso dessas regiões azuis, eles determinaram que havia um índice de pausas maior de acordo com a classe de palavra e de acordo com o tamanho da palavra, ou seja, quanto mais longa a palavra, mais pausas o paciente fazia na hora de se expressar. E nessa região mais posterior aqui, do lobo parietal inferior, a gente teria o índice de pausas maior, tanto para a classe de palavras, quanto para o tamanho das palavras, quanto para a frequência delas. Ou seja, se a palavra é muito frequente no vocabulário do paciente, se ele usa a palavra com muita frequência, ele consegue se expressar melhor por ela. Se a palavra é infrequente, uma palavra que ele não usa muito, ele vai fazer uma pausa, vai ter mais pausas durante o discurso para poder expressar o que ele quer. Então, com relação à afasia progressiva primária, a gente tem essas principais variantes. A variante não fluente ou agramática, né, são sinônimos, a variante logopênica, a variante semântica e a forma mista, que a gente vai abordar por último. Bom, com relação à variante não fluente, a principal alteração genética são as mutações no gene da proteína tal associada aos microtúbulos, né, o gene MAPT, que fica no braço longo do cromossomo 17. Cerca de 70% dos casos são atribuídos a esse gene. E então ela é uma tauopatia, né? A patologia de proteína tal, e afeta principalmente o giro frontal inferior esquerdo. No caso da variante logopênica, a patologia de doença de Alzheimer atípica, né? Cerca de 70% dos casos. Então seria uma forma de doença de Alzheimer de início com déficit de linguagem. E a variante semântica, ela está relacionada principalmente com mutações da progranulina, que também fica no braço longo do cromossomo 17, assim como o MAPT.
e é uma patologia de TDP-43 em mais de 80% dos casos, afetando principalmente o polo temporal. Pela topografia, já deve dar para ter uma noção, né? Os pacientes com afasia progressiva primária variante não fluente, eles evoluem principalmente para uma DFT. Os pacientes com a variante logopênica costumam evoluir mais para Alzheimer, e os pacientes com a variante semântica evoluem com a tradicional demência semântica que a gente conhece. Bom, esse estudo aqui saiu no JAMA Neurology, né? É um estudo muito interessante que já mostra o que acontece nos casos de pacientes com paralisia supranuclear progressiva e degeneração córtico-basal. Muitas vezes, em vivo, a gente faz o diagnóstico de uma afasia progressiva primária variante não fluente, só que pós-mortem são feitos estudos que mostram que o paciente tem uma patologia mais de alguma dessas síndromes neurodegenerativas. Então, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que no caso da paralisia supranuclear progressiva, o paciente, obviamente, ele vai ter mais lesões aqui do tronco, né? E ele também tem mais lesões de substância branca do que o paciente com degeneração córtico-basal, tá? Então, na paralisia supranuclear progressiva, há mais lesões de substância branca. O que se observou é que esses pacientes também têm mais disartria e têm mais depressão no início do quadro. Os pacientes com degeneração córtico-basal, eles têm mais lesões de substância cinzenta, né? A gente nota aqui um acometimento maior da substância cinzenta, do córtex cerebral, e lesões também mais anteriores, né? Então, já houve essa diferenciação no sentido de nortear a gente para o que pode acontecer quando a gente faz um diagnóstico de afasia progressiva primária. O paciente pode estar evoluindo para uma síndrome degenerativa como essa, mas talvez ele não expresse o fenótipo em vivo. E aqui eu coloquei um esqueminha, na verdade, de um outro artigo, mas só para ilustrar a diferença entre as síndromes neurodegenerativas e as variantes genéticas, né? Então, a degeneração córtico-basal e paralisia supranuclear progressiva são predominantemente taupatias. A variante comportamental da DFT está aqui no meio, né, junto com a afasia progressiva não fluente, né, que aqui normalmente é uma taupatia, mas também pode, em alguns casos, né, haver uma interação com outros genes. Havia, por exemplo, uma patologia de TDP-43, seria em torno de menos de 20% dos casos. E o TDP-43 afeta principalmente os pacientes com demência semântica, né, em que o paciente pode começar com a variante semântica da APP, ou o paciente com doença neuromotor de demência frontotemporal, ou com ela, em que a gente tem as expansões do Open Unit Frame 72 do cromossomo 9. É só para ilustrar melhor aqui as variantes genéticas. Esse estudo é um pouco mais antigo, é de 2011, mas é um estudo que eu quero ilustrar o seguinte. O grupo do Meslan, né, fez 2 visitas com os pacientes e fizeram exames funcionais em que eles avaliaram as áreas cerebrais que tinham mais comprometimento. Então, numa primeira visita, aqui na APP semântica, por exemplo, o paciente tem um comprometimento maior do polo temporal do hemisfério dominante. E a gente nota que essa disseminação é excêntrica, né? Ou seja, vai se disseminando para dentro do polo temporal até regiões mais posteriores e um pouquinho do frontal depois. No caso da APP agramática e da logopênica, né, a disseminação é multifocal. Na agramática começa frontal, depois vai para outras regiões do cérebro, e na logopênica começa parietal e vai para as outras regiões. Isso provavelmente está relacionado com algum mecanismo genético, pode até ser a disseminação prion-like da patologia da demência frontotemporal, mas no caso, a APP semântica, né, que normalmente é patologia de TDP-43, deve ter algum envolvimento nesse sentido. Outra coisa que é importante destacar é que a APP semântica é mais comum em homens, a APP agramática é mais comum em mulheres, a logopênica é que foi menos estudada, ainda não há uma certeza com relação à prevalência de acordo com o gênero, mas parece haver uma certa igualdade entre os gêneros no caso da APP logopênica, que tem patologia de doença de Alzheimer. Bom, falando das formas clínicas da afasia progressiva primária, vamos começar pela variante não fluente ou agramática. Os critérios são, pelo menos uma das 2 características, agramatismo na produção linguística e fala hesitante com distorções e erros fonêmicos. A praxia da fala é marcante nesses pacientes, é um déficit do planejamento articulatório, diferente da disartria, tá? E a gente nota aqui que já é uma doença do lobo frontal, né? O paciente tem mais déficits relacionados à linguagem com a patologia do lobo frontal. Pelo menos 2 das 3 características também devem estar presentes. A compreensão de frases complexas prejudicada, preservação da compreensão de palavras isoladas e a preservação do reconhecimento de objetos, que aqui normalmente são funções mais posteriores, né? Sendo que as frases complexas, né, até pela complexidade delas, já começam a ser comprometidas, porém, palavras simples, isoladas, não têm esse comprometimento. Outras características importantes que não são critérios diagnósticos, mas que é importante a gente detalhar, a fala com esforço pode preceder a praxia da fala, apesar da praxia da fala ser marcante. Os testes de escrita ou compreensão sintática podem revelar erros gramaticais precoces, eu vou mostrar um exemplo depois, tá? Mas não necessariamente o déficit do paciente é só com relação à fala. A praxia da fala é a manifestação mais comum, como eu já falei, né? Ela chama muita atenção. O paciente tem um pior desempenho na repetição de frases e palavras multissilábicas, né? Quanto mais sílabas, maior a dificuldade para repetir. Difere da disartria por não haver fraqueza da musculatura articulatória.
Podem haver erros imprevisíveis na articulação, na codificação fonêmica, né? Distorções, substituições, eleções, inserções ou transposições fonêmicas, omissão de morfemas gramaticais, a prosódia, né? A prosódia é principalmente um componente de responsabilidade do hemisfério não dominante, mas eventualmente a gente vê em lesões frontais dominantes também. E a apraxia ideomotora leve não exclui o diagnóstico. Só o paciente tem uma apraxia muito grave, que pode ter outros diagnósticos, eventualmente uma degeneração córtico-basal, tá? Que é uma figura ilustrativa de uma fase mais tardia da APP não fluente, que o paciente tem mais comprometimento do lobo frontal. Opa, o que aconteceu aqui? Bom, esse aqui é o exemplo que eu falei, né? Eu tirei do contínuo, em que o paciente com afasia progressiva primária forma não fluente, ele tem uma dificuldade muito grande para escrever e para fazer o desenho do relógio, só para ilustrar o que eu havia falado no slide anterior. Essas figuras são desse artigo, tá? Que é um outro artigo em que se detectou o seguinte: os pacientes que têm uma afasia progressiva primária variante não fluente, eles podem ter uma taupatia, né? Como eu falei, a mais frequente, em torno de 80% dos casos, e em alguns casos patologia também de TDP-43. A patologia, a taupatia, ela está principalmente relacionada com déficits de substância branca, como a gente nota aqui, quase não tem lesão de substância branca no TDP-43, mas na taupatia a gente vê muita lesão de substância branca. No TDP-43 a gente tem mais déficit de substância cinzenta, né? São déficits mais corticais, né? Então isso mostra que podem haver subtipos também na afasia progressiva primária variante não fluente, que podem estar relacionados com a patologia específica envolvida e com as variantes genéticas afetadas. Esse aqui é um estudo um pouco mais antigo, eu queria só mostrar para vocês que, na verdade, foi um estudo com afasias vasculares, mas para mostrar o padrão de lesão que pode causar uma apraxia da fala. As lesões insulares são mais frequentes nesse sentido, mas elas vão progredindo, né, de uma forma excêntrica, né, até chegar a lesões mais periféricas, só que o lobo frontal é o mais acometido para gerar uma apraxia da fala no complexo sintomático do paciente. Não há estudos nesse sentido ainda com a afasia progressiva primária, até porque ela é muito mais rara, mas provavelmente é mais ou menos a mesma topografia. Bom, à medida que a gente vai estudando melhor as doenças, a gente vai compreendendo melhor e subdiagnosticando melhor também. Então, há 30 anos não havia afasia progressiva primária. Há 20 anos não havia subtipo de afasia progressiva primária, né? Nem há 10 anos. E mais recentemente, agora que a gente tem os subtipos, então já vai se começando a distinguir as formas de afasia progressiva primária não fluente e de apraxia da fala. Então, aqui a gente tem a afasia progressiva primária variante agramática, que a gente tem um comprometimento bem mais difuso do lobo frontal do hemisfério dominante, eventualmente não dominante um pouco também, tá? E a gente tem as apraxias da fala tipo 1 e tipo 2 nesses casos, já há uma subtificação. No caso da tipo 1, há um predomínio de distorções e substituições fonêmicas. Ele é a forma mais frequente na variante não fluente da afasia progressiva primária. No tipo 2, os padrões de fala predominam com segmentação silábica e longa duração de segmentos entre sílabas, palavras e frases. É mais frequente na apraxia progressiva primária da fala e na apraxia da fala dominante. A apraxia progressiva primária da fala seria uma síndrome em que o paciente só tem apraxia da fala, ele não tem distúrbio de linguagem, tá? Eu nunca vi um caso desse, deve ser muito raro, né? E a gente realmente tem que ter uma experiência muito grande com a afasia progressiva primária não fluente para poder subdiagnosticar, mas eles já viram que o comprometimento em termos topográficos é bem menor, né? São áreas bem menos extensas do que na variante não fluente da afasia progressiva primária. E também há uma outra síndrome chamada apraxia da fala dominante, em que o paciente tem mais apraxia da fala do que afasia, diferindo da afasia progressiva primária variante não fluente, em que o paciente tem mais afasia do que apraxia da fala, tá? Então, na forma de apraxia da fala dominante, há um comprometimento um pouco mais extenso do que na apraxia progressiva primária da fala e menos do que na variante não fluente da afasia progressiva primária. Então, existe um contínuo aqui, partindo da apraxia progressiva primária da fala, indo para a apraxia da fala dominante e depois para a variante não fluente da afasia progressiva primária. Bom, esse estudo aqui a gente submeteu para os belgas, né, eles se interessaram e resolveram publicar. É um relato de caso de uma paciente que a gente acompanhou no ambulatório desde a forma de afasia progressiva primária variante não fluente. Essa paciente ela tinha, né, já uma atrofia perissilviana esquerda, tá, que era o que chamava atenção. Ela evoluiu para uma DFT e depois, finalmente, para uma degeneração córtico-basal quando começaram os sinais extrapiramidais. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: esse aqui é o exame funcional dela, o SPECT. E a gente nota que no SPECT existe uma hipoperfusão muito mais extensa no hemisfério esquerdo do que no direito. Então, o exame funcional, muitas vezes, pode dar algumas pistas para a gente que o exame estrutural não dá. A gente vê que há um comprometimento funcional mais extenso do que o comprometimento estrutural. É só para destacar isso. Vamos falar um pouquinho agora da variante logopênica da afasia progressiva primária. Como eu falei, ela tem patologia da doença de Alzheimer, na maioria dos casos, e ambas as características principais devem estar presentes. O comprometimento na busca de palavras isoladas ou fala espontânea e na nomeação.
E o comprometimento da repetição de frases. Como eu mostrei naquele primeiro cérebro que eu mostrei, né? O giro supramarginal, o lobo parietal sendo afetado, a gente tem um comprometimento da repetição. Então, mais uma vez, justifica as teorias modulares da distribuição de redes neurolinguísticas no cérebro. Também, pelo menos 3 das 4 características. Erros fonêmicos na fala espontânea e na nomeação, compreensão de palavras isoladas, reconhecimento de objetos preservados, né? Ou seja, o temporal aparentemente está mais preservado, aspectos motores da fala preservados, o frontal está mais preservado e a ausência de diagramatismo evidente. Então, a gente vê aqui uma síndrome predominantemente parietal. Bom, outras características, né, que não são características tão importantes. Maior associação com transtornos do aprendizado, isso aqui já tem sido descrito na literatura, mas infelizmente nenhum serviço no mundo tem uma amostra tão grande para poder documentar isso. Parece que aquelas pessoas que começam com dislexia do desenvolvimento, desde o nascimento, elas têm uma tendência maior a desenvolver variante logopênica. Pode ser associação com algum fator genético, né, talvez haplótipos epsilon-4 da polipoproteína E, que possam gerar Alzheimer de início tardio com maior frequência. Isso aí a gente não sabe. Fala hesitante em virtude da dificuldade para encontrar palavras, mas sem gramatismo franco. Erros fonêmicos afetando a nomeação. Repetição de frases comprometida, porém com relativa preservação precoce da repetição de palavras isoladas, né? Então começa com o que é mais complexo. Compreensão de frases mais prejudicada pela extensão do que por sua complexidade gramatical, correspondendo ao déficit fonológico da memória de curto prazo. Então, o paciente já começa a ter alterações compatíveis com Alzheimer, né? Memória de curto prazo comprometendo já as funções fonológicas, parafasias fonêmicas, com preservação da prosódia e da articulação da fala, ou seja, preservação do lobo frontal. Esse estudo é desse ano, né, do Annals of Neurology, que é um estudo que já mostrou que no paciente que tem afasia progressiva primária, variante logopênica com patologia amiloide beta, já existe um comprometimento maior no lobo parietal do lado do hemisfério dominante. Enquanto que o paciente com a variante amnéstica, né, aquele paciente já vai progredir para uma doença de Alzheimer, existe um comprometimento mais difuso, né, da captação do amiloide beta, né, do marcador que é o fluorbetapir. Então, isso já mostra, né, que precocemente já existe uma diferenciação, uma assimetria da distribuição do amiloide beta nos pacientes com afasia progressiva primária variante logopênica. Isso aqui é só um estudo pequeno com 2 pacientes, foi publicado. Eles colocaram aqui como uma variação de atrofia cortical posterior, isso não foi reproduzido ainda, mas seriam pacientes que tinham uma síndrome afásica com hipometabolismo occipito-temporal. Então, os pacientes ao mesmo tempo tinham uma síndrome afásica e um comprometimento visoespacial que comprometia, por exemplo, a cópia da figura de rei. Tá? É só para demonstrar aqui, ilustrativo, não significa que seja uma afasia progressiva primária, mas alguma coisa aí que a gente tem que ter em mente para poder investigar os pacientes. E, finalmente, vamos falar da variante semântica, né, em que ambas as características principais devem estar presentes, o comprometimento grave da nomeação e a compreensão das palavras isoladas prejudicada. É uma síndrome predominantemente temporal. E pelo menos 3 das 4 características: reconhecimento de objetos prejudicado, principalmente itens pouco familiares ou infrequentes, dislexia de superfície ou disgrafia, né, que o paciente tem dificuldade para correlacionar palavras irregulares, né, como, por exemplo, guitarra, táxi. Se a gente pedir para o paciente escrever, ele pode escrever táxi, TACSI, guitarra ele pode omitir o U. A repetição preservada e a produção da fala preservada quanto aos aspectos motores e gramaticais. Então, a gente tem uma preservação parietal e frontal. Outras características: é a síndrome que tem a sobrevida mais longa, né, normalmente mais de 10 anos o paciente pode sobreviver com a variante semântica, com anomia precoce grave, pior que nas outras variantes, e desproporcional a outros déficits linguísticos. Déficits semânticos visuais, táteis, olfatórios e gustativos para categorias variadas, mas que podem ser mais frequentes por déficits temporais anteriores, né, pessoas e animais, do que para ferramentas e conceitos abstratos que são mais posteriores no lobo temporal. Atrofia temporal direita pode causar mudanças comportamentais precoces, como compulsões e perda de empatia. A gente vai ver que ela pode ser uma síndrome bitemporal também. E dificuldades na leitura e na escrita de palavras que contêm relações irregulares entre a pronúncia e a soletração, como eu falei da dislexia de superfície. Circunlocuções parafasias semânticas e erros paragramáticos e anosognosia. Os erros paragramáticos seriam mais ou menos aquele paciente que não consegue traduzir em palavras o que ele está pensando. Ele consegue reconhecer alguma coisa, mas às vezes ele não consegue nomear ou mesmo ter o reconhecimento daquilo que ele está enxergando, mesmo lembrando que em algum momento da vida ele teve exposição àquilo. Esse estudo aqui também é do grupo do Mesola, né, só para mostrar o seguinte: eles fizeram um teste de reconhecimento de faces e viram que os pacientes que tinham um comprometimento temporal só do hemisfério dominante tinham mais dificuldade de nomeação. As dificuldades de reconhecimento estiveram associadas com déficits bitemporais. Então, os pacientes que têm lesões bitemporais já associadas aí a afasia progressiva primária variante semântica, eles têm um déficit de reconhecimento, não só de nomeação, tá? E eles podem ter também as alterações comportamentais que eu mencionei.
Todo mundo já deve estar careca de ver esse esquemazinho aqui, eu só quero mostrar o seguinte. A patologia TDP43, com a mutação da progranulina, está aqui no verde, e as taupatias com 4 repetições, degeneração córtico-basal, paralisia espinal progressiva, estão aqui. Então, são 2 vias diferentes para, eventualmente, a geração aí de síndrome de degeneração lobar frontotemporal, né, ou demência semântica. Tá? Então, apesar de ser uma mesma doença, fazer progressiva primária, elas estão situadas de formas diferentes na patologia. A variante mista, né, a gente teria um comprometimento tanto da gramaticalidade quanto da compreensão. Tá? Ela difere das outras, né, porque na logopênica a gente tem um comprometimento leve das duas, na semântica um comprometimento maior da compreensão e na não fluente um comprometimento maior da gramaticalidade. Só para ilustrar que aqui a gente já publicou, né, a Sheila, nossa fono, ela publicou esse artigo aqui, que foi feito em conjunto com o serviço da USP, né, da professora Letícia Mansur e da professora Valéria Bahia. Ela estudou a deglutição na afasia progressiva primária e ela viu que os déficits de deglutição, né, a disfagia foi mais frequente na variante semântica. Tá? Então, a afasia progressiva primária não é uma síndrome só de linguagem, ela afeta outras funções também. O tratamento é reabilitação, não dá para medicalizar os pacientes, a não ser aqueles pacientes que evoluem com Alzheimer, que podem ser tratados com anticolinesterases, com memantina, tá? E o tratamento é mais eficaz para a apraxia da fala. Então, o tratamento é basicamente a reabilitação fonoaudiológica. Aqui só mostrando esse estudo que é de 2011, que já mostrou que há um recrutamento do hemisfério não dominante, quando há um déficit do hemisfério dominante, né, com relação à linguagem. Então, a gente tem mesmo nas lesões degenerativas, né, esse recrutamento que pode corresponder aí a uma porta aberta para a gente poder ter um desempenho melhor de reabilitação, de técnicas melhores no futuro. Para finalizar, esse é um estudo que a gente publicou agora, ele vai ser agora no início de setembro na versão online, tá? É um estudo que eu recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto, né? Uma revisão que a gente publicou na Brain Injury. A gente fala de todas as síndromes neurolinguísticas, né? A afasia progressiva primária, afasias vasculares, e a gente aborda isso aí sob o ponto de vista de redes neurolinguísticas. A gente opõe as teorias modulares e distribuição em paralelo, elas de certa forma são complementares. E a gente expõe também uma rede neurolinguística bem mais ampla do que aquela que eu mostrei inicialmente, com várias funções dos diferentes fascículos e dos lobos cerebrais. Queria agradecer ao nosso patrocinador, tá? Agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado.